apesar de eu ter colocado o título desse tema de hoje como brigas bobas, eu creio que você também já deve ter percebido isso, que briga boba é um termo muito subjetivo, porque se chegou a um ponto de briga, é possível que aquela pessoa que de alguma forma colocou o tema aí, o qual foi discutido, para ela aquilo é importante, para ela aquilo não é bobo, né? Mas quando eu coloquei briga boba, eu pensei um pouquinho mais naquelas situações onde talvez a própria pessoa, num segundo momento, identifique, poxa, mas aquilo era um motivo assim tão, né, fraco, não era tão importante assim, por que eu briguei? Ou situações nas quais as outras pessoas identificam aquilo como sendo de menor importância, como por exemplo, né, o que pode causar uma briga e que num olhar mais, né, com maior distância pode identificar aquilo como uma briga boba. Ah, a pessoa te trouxe um sorvete, mas não trouxe o sabor que você mais gosta, trouxe de um outro sabor. A pessoa não colocou o copo na posição certa ali da mesa que você considera que é a mais segura, enfim. A pessoa falou uma palavra de um tom meio diferente, não era o tom que você estava querendo ouvir. Né? Então, tudo isso são situações que pode ser percebido num outro momento ou num olhar um pouco mais distante, né? Com um passo para trás, olhando com maior amplidão. Pode-se perceber aquilo como, poxa, um motivo bobo para uma briga. Mas para aquela pessoa, naquele momento, se ela considerou aquilo importante o suficiente para ela levantar a voz, para ela se exaltar, para ela se sentir ofendida, para ela não foi bobo. Então eu acho que, em primeiro lugar, o primeiro passo mais importante é pensar e entender por que essas situações que em outros momentos ou para outras pessoas não seria uma coisa que mobilizaria tanto, por que está te mobilizando? Por que aquilo está criando um tamanho, um vulto, né? A ponto de causar um desgaste no relacionamento, ao ponto de causar... E quando eu falo relacionamento, estou falando do relacionamento amoroso, do relacionamento de família, mãe, filho, irmão, amigo, patrão, funcionário, né? Tô falando todas as possibilidades de relacionamento. É importante a gente parar e pensar por que essa questão que em outros momentos ou para outras pessoas não é importante, por que isso está tendo um significado forte para mim? Pode ser que aquela questão em especial tenha um significado mais íntimo, pode ser que tenha um histórico na tua vida onde aquilo, né, marcou, aquilo tem uma importância maior, ou pode ser que você esteja no momento, ou pode ser que você tenha características em que a fragilidade é muito maior, né? As coisas têm um significado maior e normalmente piores do que para as outras pessoas. Porque quando o significado é bom, a gente nem mexe. A coisa tá boa para você, tem uma alegria maior do que para outras pessoas teriam uma alegria com aquele gesto, mas é isso a gente não mexe. Ok, tá bom, tá funcionando, né? Por exemplo, né, você ganhou uma flor. Tem gente que se comove muito mais com essa flor, que agradece muito mais, que se sente muito mais bem recebido do que outra pessoa. Outra pessoa pode sentir uma flor, ou né, uma flor bacana, legal, né, muito obrigada. Mas essa pessoa que se sentiu, né, acima da média, bem acima da média do que outras pessoas, a gente fala ok, ela tá curtindo, tá bom pra ela, né? Não vamos mexer, vamos desfrutar do que tá funcionando. A função do psicólogo muitas vezes é identificar o que não está funcionando e por que não está funcionando, né? Então, o que a gente trabalha quando situações aparentemente bobas estão causando brigas no relacionamento? Em primeiro lugar, trazer luz a essas situações, né? Tentar identificar se essa situação tem um significado específico ou se a pessoa está num momento onde tudo é mais frágil para ela. E aí a gente vai trabalhando, tentando identificar esse significado e tentando trazer um pouquinho mais de resistência a essa pessoa, ajudando ela a pensar de que vamos colocar na balança, né? Você se sentiu muito ofendida porque tal pessoa fez isso aqui, né? Colocou o copo no lugar errado, trouxe a flor da cor errada, não é a cor que você gosta e você se sentiu ofendida porque essa pessoa não lembrou da cor que você mais gosta. Enfim, vale a pena?
né, vamos pensar um pouquinho antes de reagir, vamos pensar na consequência. Você vai ter uma consequência disso, né? Você vai colocar toda a sua indisposição. Vale a pena, né? Colocar essa indisposição para outra pessoa? Pode ser que isso desgaste o relacionamento. Pode ser que tenha conserto, pode ser que não tenha. Pode ser que a outra pessoa, num dado momento, fale, ok, né? Você não gosta de uma série de coisas que eu faço, então a solução que eu vi para esse relacionamento é sair fora. Se você fala, ok, se o fim do relacionamento for a consequência final, eu prefiro continuar colocando. Bacana, né? É a tua decisão, você fez isso consciente. Eu acho que nada disso é ruim, se a pessoa for consciente e falar, é a minha escolha. Eu acho que a psicologia trabalha muito com as escolhas pessoais e com a consciência dessas escolhas. Enquanto a pessoa estiver consciente, estiver falando, eu administro essas escolhas, tá ótimo, né? Funciona bem para todo mundo. Minha intenção hoje é trazer à luz a observação, né? Observar o porquê que eu fiquei tão magoada quando essa pessoa falou aquela palavra para mim. Será que essa palavra em especial tem alguma coisa aqui na minha história que de algum momento me deixou sensível a essa palavra? Eu acho que esse autoconhecimento é muito enriquecedor, né? E se não está conseguindo sozinho, se a coisa for profunda demais para fazer sozinho, você pode contar com um psicólogo para fazer essa investigação, essa análise pessoal e trabalhar, né, uma mudança de comportamento quando for o caso, uma autocompreensão quando for o caso, um treino de habilidades sociais quando for o caso. Existem várias possibilidades, vários caminhos que você pode identificar junto com o seu profissional qual vai ser mais bacana para você. A dica de hoje é essa. Obrigada por me ouvir.